Aliança Monte de Deus. Louvor, pregações, estudos bíblicos, lives, evangelismo ao ar livre. Fundador: Pastor Edivaldo Luiz dos Santos. Venha viver esse momento abençoado conosco. A palavra de Deus, ela é verdadeira. Só que às vezes pensamos em desanimar. Mas o Senhor prometeu na sua palavra que a sua igreja amada Ele vai me buscar. Shalom Adonai, a paz do Senhor, Nakakor de Seder, prazer em revê-lo. Aí tu diz para mim, Naim Meod, que quer dizer, o prazer é meu. Muito obrigado por você estar nos acompanhando na nossa página do Facebook Aliança Monte de Deus, ok? Sou o pastor Edivaldo Luiz, fundador da AMD, Aliança Monte de Deus, e quero agradecer a você por estar nos acompanhando em todos os nossos trabalhos. Vamos estar aqui dando continuidade ao nosso estudo bíblico sobre a vida de Jó, né? O vídeo passado, que está na minha página do Facebook, Aliança Monte de Deus, se você quiser lá ver, você vê, sobre a primeira parte que eu falei do capítulo 1 ao versículo 5. Hoje eu quero falar do capítulo 1 ao versículo 6, se der, até o versículo 12. Bom, todos os nossos queridos irmãos, rabinos, judeus, cristãos, né, que se convertem, né, ao cristianismo. Todos os judeus, quando vão subir no púlpito, né, numa tribuna para ministrar a palavra de Deus, eles usam esse linguajar dizendo assim: razar, que razar, verem trazer, que quer dizer força, força, que sejamos todos fortalecidos. Eu vou precisar dessa força de Deus para estar aqui tentando esclarecer mais uma parte da história desse personagem muito importante que é Jó. Bom, o primeiro vídeo está no AMD, na página do Facebook, você pode ir lá e ver. Eu vou dar continuidade aqui, mas eu quero fazer uma pequena ilustração aqui, uma recapitulação do que eu falei no versículo de 1 a 5, e já vou entrar no versículo 6. No versículo de 1 a 5 do livro de Jó, nós vemos um mundo de fantasia. Como eu disse, é um mundo próspero, tá? Desse personagem chamado Jó, que viveu nesse mundo, né, mágico, um homem rico, próspero, um homem cheio de trabalhadores, muitos gados, muita fazenda, muitas ovelhas, muitos camelos, muitos jumentos. Tinha 10 filhos e 3 filhas, né? Tinha 7 filhos e 3 filhas, que dá 10 no total. Era um homem que gostava de acompanhar após os aniversários, as festas de aniversário que seus filhos iam fazer na casa de cada um quando aniversariava. Ele gostava de chamar os seus filhos quando terminava as festas para poder sacrificar a Deus, porque dizia Jó, vamos sacrificar a Deus, porque ele tinha medo de que porventura seus filhos tivessem pecado em seus corações contra Deus. Um homem que tinha medo de pecar. Não era medo simplesmente de pecar por medo, porque ele honrava o Deus que ele conhecia de ouvir falar. Tá? Depois vamos chegar lá. Bom, então o que acontece? Do versículo 1 ao 5 do capítulo 1 do livro de Jó, é uma vida que Jó viveu, que qualquer um de nós gostaríamos de viver. Qualquer sheik da época gostaria de estar vivendo. Jó era o maior de todos os do Oriente. Era um homem que tinha tudo que qualquer pessoa gostaria de ter, né? Se você gostaria, como um cara muito rico nos dias de hoje, se você tivesse dinheiro de comprar, vamos supor, uma Ferrari, uma Lamborghini, um Camaro, tá? Qualquer carro importado que você conheça por aí, que os grandes homens, né, de poder aquisitivo têm para comprar à vista, já comprava sem olhar, sem força, sem nada, muito mais do que hoje esses homens compram quando você está vendo por aí, tá ok? Só para você ter uma ideia de que então esses homens gostariam muito de ser igual a ele. Por mais ricos que nós temos homens hoje aqui, não existiu nenhum rico como Jó. Ok? Bom, no versículo de número 6, nós vamos estar aqui, antes de eu começar a ler o versículo de número 6, eu quero mostrar para vocês que eu estou utilizando o meu próprio material de estudo bíblico. Eu que fiz a apostila de estudo de Jó, estou fazendo outras apostilas bíblicas. Nós vamos estar apoiados na minha própria apostila de estudo bíblico, e a apostila foi montada, está sendo montada para a glória de Deus, e aqui está a apostila bíblica, que vai falar sobre esse personagem que nós estamos comentando, tá? A apostila está aqui,
terminando ela ainda, não terminei. Por isso que eu não estou gravando muitos vídeos assim consequentemente, porque eu também tenho que me preocupar em estudar a palavra de Deus, porque a Bíblia fala que nós temos que crescer na graça e no conhecimento, ok? Então, está baseado na Bíblia. Se não tiver baseado na Bíblia, você vai poder me acompanhar e vai poder tirar as suas conclusões, responder as minhas perguntas, ou se você tiver dúvida, mandar as dúvidas suas na minha página do Facebook, Aliança Monte de Deus, e eu vou estar explicando para você se assim Deus nos permitir. Aqui está a Bíblia Sagrada, quando nós estamos se apoiando nela para dar esse estudo bíblico, tá? Não estou tirando da minha própria mente, tudo aqui é extraído da Bíblia, dos 66 livros que nós temos, tá? Que pela graça de Deus, Deus está nos concedendo essa graça. Bom, e eu também venho informar a você aqui rapidinho que a AMD futuramente, breve, vai estar dando curso teológico, curso básico de teologia para você que gosta de estudar a palavra de Deus. Tá? Eu vou estar gravando os vídeos de estudos teológicos e vou estar postando na página do Facebook, Aliança Monte de Deus, e você, se você quiser estudar, você vai poder nos acompanhar os estudos teológicos básicos de graça. Depois, se você quiser entrar numa escola de teologia, vai ficar mais fácil para você poder estudar, porque você já vai ter o básico aqui com a gente na AMD, ok? Bom, falando de Jó, eu gostaria de salientar para vocês aqui, quando estudamos esse livro, nós precisamos aqui ver 3 questões básicas que esse livro nos transmite quando estudamos ele. A primeira questão é que nós temos que saber ou entender que tipo de mundo nós vivemos. A segunda questão é que tipo de igreja nós queremos. E a terceira questão é que tipo de Salvador nós precisamos. O livro de Jó, ele é uma história real, tá? Ele viveu sim esse momento, tá? Não, ele foi um homem que, além da sua riqueza ser muito grande, ser o maior do Oriente, nunca deixou com que essa riqueza elevasse o seu coração ao orgulho, a ponto de querer dizer assim, eu sou maior do que qualquer um aqui, eu sou melhor do que qualquer homem na face da terra, e por que não dizer, sou até um Deus na terra? Porque ele era muito rico, ele podia, se ele quisesse, levar o seu coração a esse sentido, mas ele nunca deixou de ser um homem fiel a Deus. Nós conhecemos personagens na Bíblia que, por ser um rei, né, da terra, se colocou no lugar de ser Deus. Por essa razão, Deus fez com que ele simplesmente viesse a comer capim por 7 longos anos. Então você vê que tem pessoa que se orgulhou com a sua riqueza, com o seu poder, e até quis se colocar no lugar de Deus, ou querer ser como Deus, ou um Deus. Jó não. Jó nunca se deixou com que isso levasse seu coração ao orgulho. Pelo contrário, tudo que Jó tinha, ele sabia que vinha de Deus. É por isso que eu digo para você o seguinte: ao estudar o livro de Jó, nós vamos entender que esse estudo nos levará a entender que não há nada mais importante nesse mundo cósmico que vivemos. Não há nada mais importante nesse mundo. Estou falando nada no sentido geral. Nada é nada. Riqueza, dinheiro, fama. Nada nesse mundo é mais importante. Quando nós estudamos o livro de Jó, nada é mais importante do que a presença, do que Deus na nossa vida, do que a glória de Deus. Jó nos ensina isso, sabia? É o que nós vamos aprender daqui para frente. Bom, você já viu que eu falei no versículos 1 a 5, né? Ele era o sheik, era muito rico, enfim. No versículo 6, diz assim, né? Quando nós chegamos, a partir de agora você vai ver uma outra história, que diz assim: vemos que depois desta introdução que eu acabei de falar para vocês, vem um temporal que descreve quem era Jó e o que Jó habitualmente fazia. Como nós vimos nos últimos sermões que dizia, houve um dia, lembra que eu parei aqui? No último sermão eu parei aqui, houve um dia. E que dia, né? Nesse dia em particular, algo aconteceu no céu, que mudaria a vida de Jó para sempre. E esse dia começou como os outros dias, como uma maneira rotineira. Os filhos de Deus vieram apresentar-se ao Senhor. Versículo 6. A expressão aqui, filhos de Deus, fala de seres cuja existência é derivada de Deus, mas cuja posição é sobre-humana. Então, este dia, que acaba sendo por devastador para Jó, começa com uma reunião celestial. Esse dia
começa com uma reunião celestial, que vai acabar sendo como um dia devastador para Jó. Bom, é uma reunião normal no conselho divino. Deus convoca para si dizer os seus ministros, como um presidente pode chamar os seus ministros em uma reunião de manhã, cedo, em seu gabinete, e antes de enviá-los para a ação, e apenas um membro desse concílio celestial é apresentado aqui. Licença. Então, do jeito que um presidente convoca os seus ministros para uma reunião normal aqui na Terra, lá no céu estava tendo um concílio e uma reunião. E dentre meio essa reunião que está tendo no concílio, tá? Eu estou fazendo um paralelo, viu, gente? Da mesma forma que um presidente convoca de manhã cedo os seus subordinados a falar um relatório para ele do que está acontecendo no dia a dia, no mundo presidencial humano. Estou dizendo que da mesma maneira nós percebemos que está havendo uma reunião celestial no céu, porque os filhos de Deus, que são derivados de Deus, que são anjos, estão para apresentar-se a Deus as suas obras. E aí, dentre esses filhos de Deus, nós temos um personagem, abrindo um parênteses aqui, que dá-se o nome dele, o único personagem que tem nome nesse concílio celestial é ele, Satanás. Tá? Fecha parênteses. Apenas ele é mencionado de todos os que estão ali presentes. Jó 1, versículo de número 6. A palavra Satanás quer dizer, abre parênteses, adversário, inimigo, e esse é o substantivo usado aqui. Adversário, inimigo, fecha parênteses. Neste texto não dá para saber se ele é membro do conselho ou um intruso, porque muitos acham que por ele ser Satanás não pode usar ou usufruir dessa reunião de membros na região celestial. Muitos pensam que por ele ser o diabo, ele não pode. Aí eu vou te perguntar, se ele não pode, o que ele está fazendo lá então? Ele não pode. Tem pessoas que falam, não, ele não pode, ele é diabo, ele não pode se apresentar. Então, como que ele entrou? Que jeito? Não vai dizer para mim que Satanás ele estava escondidinho em um lugar secreto. Satanás estava esperando todos os seres angelicais entrarem no gabinete, e quando aquela multidão de anjos entrasse para apresentar-se a Deus as obras, ele aproveitou que estava muitos anjos, ele se infiltrou no meio como 007, e aí ninguém viu ele entrar. Ninguém percebeu a presença dele. Ele entrou lá como um intruso. É isso, no meu ponto de vista, desculpa a minha sinceridade, é uma idiotice pensar que ele entrou como intruso, porque eu e você, nós sabemos que o nosso Deus é um onisciente. Deus sabe de todas essas coisas. Então, por ele ser Satanás, se você achar que ele não podia fazer parte desse conselho, eu digo para você, claro que ele podia. Não só podia, como fez. E não era como intruso. Ele estava ali como um membro, não dos anjos de Deus, mas como um membro para poder apresentar as suas obras. No reinado britânico, não sei se você sabe a história do reino britânico, o rei tinha os seus súditos para quando ele fosse dar as ordens sobre as coisas que iam ou não iam fazer, mas no mesmo núcleo dos súditos do rei britânico, tinha um que era o leal opositor às questões do rei, que estava lá no meio. Tudo que o rei falava tinha que ter um que não concordasse, porque geralmente quando o rei fala, todos têm que concordar, mas era um que era leal opositor da coroa da majestade. E estava lá, né? Ele sabia que ia discordar do rei, mas ele sabia que ia discordar porque tinha que discordar, porque o rei queria que ele discordasse. Dá para entender mais ou menos o que eu estou falando? Então, se nós trouxermos essa analogia, Satanás estava lá para apresentar-se, Deus sabia que ele estava lá para se apresentar, ele tinha que apresentar as coisas que ele também está vendo aqui. Até porque nós vamos ser bem lógico aqui, que Satanás vai fazer tudo o que vai fazer, nada mais, nada menos, para a própria glória de Deus. Então ele não está lá como intruso, tá? Ele está lá como um dos representantes dos seres angelicais, não do bem, mas do mal. Mas ele vai fazer a parte dele. Desculpa. Continuando aqui. Versículo de número 1. Capítulo 1, versículo 7. Deus vai perguntar para Satanás, de onde você vem? Vou falar na nossa linguagem de hoje, que eu gosto de pregar assim.
Falando a nossa linguagem de hoje, para ficar mais fácil. Às vezes eu vou utilizar uma frase original no hebraico, só para a gente poder entrar na linha certa. Porque nem tudo que está aqui, que foi traduzido nos nossos dias de hoje, na linguagem de hoje, está traduzido corretamente. Então tem que estudar o original para você poder entender como que a palavra está dizendo no correto, tá? Então Deus disse a Satanás: de onde você vem? E Satanás responde ao Senhor e diz: eu venho de rodear a terra e de passear por ela. Jó 1, verso 7. Até aí você já sabe. Essa expressão filhos de Deus narra aqui que são seres celestiais, mas precisamos entender que, mesmo eles sendo sobrenaturais, maiores do que os homens, eles são subdivinos. Todos eles estão a serviço de Deus. Abre parênteses. Até mesmo Satanás. Fecha parênteses. São seres angelicais, são subdivinos, são maiores do que nós, mas independentemente deles serem subdivinos, ser maiores do que nós, ter mais força do que nós, independentemente disso, todos estão a serviço de Deus, inclusive Satanás. Pois Deus pode usar até o mal para o seu governo no mundo. E isso nunca comprometerá a sua soberania, pois ele é Deus da luz e Deus das trevas, ok? Devemos entender que não é porque está havendo um diálogo entre Deus e o diabo no céu que ele tenha direito de desfrutar da comunhão de Deus, pois ele não está lá para apresentar a Deus obras benéficas que ele viu aqui na terra, mas para acusar o próprio Deus através do seu servo Jó. E é a partir daí que começamos a ver essa conversa no céu. Ele está lá, não para falar: tudo bom, legal, ó, a terra tá chique, hein? Cara, mesmo eu tendo destruído com a minha queda daí do céu, eu passeio por ela lá e vejo que ainda tem coisas bonitas na terra. Nossa, hein? Papá, o senhor também cuida bem das coisas, hein? Eu vim aqui para dizer isso pro senhor, né? Não foi isso que ele foi falar, não. Ele apareceu lá no meio daquela reunião, naquele gabinete celestial, ele apareceu lá para poder acusar o próprio Deus, utilizando Jó como seu personagem principal. É por isso que eu falei para você que ele não é um intruso. Ele está lá com um propósito. E o Deus que nós servimos, ele pode utilizar o mal para beneficiar quem ele quiser. É o que nós vamos ver aqui nos estudos correntes. Deus é Deus da luz e das trevas. E se você me permite a minha colocação, até o diabo, se você analisar o que eu vou dizer aqui agora, você vai entender. Até o diabo está a serviço de Deus. Você sabia que nesse estudo nós vamos falar até um pouquinho do coronavírus? Do Covid-19, que está todo mundo aí morrendo de medo? Nós vamos falar, mas não agora. Só para você ter uma noção. Bom, então no Jó 1, verso 7, nós estamos vendo a palestra. De onde você vem? Eu venho de rodear a terra, e assim por diante. Tá? Vamos lá. Eu quero informar a vocês aqui que o escritor desse livro de Jó é um profeta, mas não vou dizer para você que o nome desse profeta é Moisés, que eu gostaria muito que fosse, e gostaria muito que fosse de verdade, mas não vou dizer que foi, porque eu não tenho base bíblica para poder dizer que é Moisés, apesar da história dizer que ele viveu no tempo dos patriarcas, Jó, Abraão, Ló, foi um homem que viveu nessa época. Até aí tudo bem, mas a Bíblia não dá suporte para nós dizermos que foi Moisés quem escreveu. Por quê? Porque eu não achei. Aí você vai dizer: não, mas foi Moisés. Todo mundo fala, todos os teólogos, os estudiosos da Bíblia, né, os teólogos, todos dizem que foi Moisés. Por que você vai dizer que não foi? Não estou dizendo que não foi. Eu tenho que explicar, como eu já disse, tintim por tintim, nos mínimos detalhes para você, para que você não tenha que se esforçar em me entender errado. Eu não estou dizendo que foi, mas também não digo que não foi. Só não vou dizer quem é que escreveu, só vou dizer que foi um profeta. Por quê? Quem poderia ter assistido na região celestial a cena que nós estamos vendo aqui, se não fosse um profeta? Não tem como. Tem que ser um profeta temente a Deus, que também tenha muita comunhão com Deus. Mas eu não digo que foi Moisés, porque a Bíblia não dá. Mesmo que você ache que foi. Para mim, eu respeito sua opinião, respeito a sua posição de achar que foi. Respeite a minha de achar que não foi, porque a Bíblia não dá essa base para mim dizer que foi.
Como muitos atribuem o livro de Hebreus ao apóstolo Paulo, foi Paulo quem escreveu o livro dos Hebreus, porque as escritas de lá têm tudo a ver com Paulo, mas não diz que foi Paulo, então eu não posso falar que Paulo também escreveu, mas também não vou dizer que não foi Paulo quem não escreveu. Eu não vou dizer porque eu não trabalho com achismo, eu não digo assim, eu acho que foi, então vou falar que foi. Eu trabalho com certeza. Nos meus estudos eu gosto de colocar coisa certa. Se falou, tá aqui, se não, eu não coloco. Lembra que aquele que acrescentar ou tirar qualquer palavra desse livro sagrado, vai ser tirado toda a sua parte no reino dos céus. Então eu estou fora disso. Quer falar que foi Moisés? Fique à vontade, eu respeito e não vou te jamais criticar. Mas eu também espero que tu não me critique em eu dizer que eu acho que não foi, porque a Bíblia... Eu acho não, eu digo que não foi, porque a Bíblia não diz que foi. Né? Eu poderia dizer que foi por causa dos escritos, mas não vou dizer que foi porque eu não tenho certeza. Então eu não sei quem escreveu, sei que é um profeta. Bom, vamos lá. Onde eu parei? Vamos falar aqui Jó 1, verso 7. Vamos dar continuidade aqui na questão. Essa expressão não é uma expressão evasiva. Que expressão? Aqui Satanás está dizendo para Jó, para Deus. Quando Deus pergunta, de onde você veio? Ele fala, vim de rodear a terra e passear por ela. E também, quando Deus pergunta de onde você está vindo, não é uma pergunta que está tipo irado. De onde você está vindo? Quem mandou você entrar aqui? Como que você entrou aqui? Está vindo de onde? O que você tem a dizer? Não é nada disso. Deus não está fazendo essa pergunta áspera para Satanás, porque a história está dizendo aqui bem relatadamente que Deus diz, de onde vem Satanás? E ele vai responder numa certa questão, eu vim de rodear a terra e passear por ela. Não é uma resposta mal criada, se você analisar na forma que ele está respondendo. Tem pessoas que costumam dizer, eu vim de rodear a terra e passei por ela. Não, eu vim de rodear a terra e de passear por ela. Está tendo uma palestra ali. Diferentemente de um pai, né, que tem um filho adolescente, que o filho sai para a rua aí a tortos e direitos, né, fica o dia inteiro na rua, passa o dia inteiro, não come, não bebe, não vem para casa tomar café, chega só de noite, tudo queimado de sol, porque ficou o dia inteiro empinando pipa, dia inteiro lá, sumiu no mapa, ninguém consegue achar ele. Quando ele chega na parte da tarde, na casa dele com aquela cara lambida, o pai vai perguntar para ele, onde você estava, filho? Aí o filho vai olhar para ele, o adolescente rebelde, e vai dizer, eu estava aí fazendo coisas. Em outras palavras, o filho está dizendo assim, não interessa onde eu estava, o problema é o que você quer saber. Aí sim é uma pergunta mal educada, que um filho aqui na terra, adolescente, pode falar para um pai. Mas aqui não é um evasivo, ele está sendo direto, eu vim de rodear a terra e de passear por ela. Mas, né, de ir com um propósito, ele vem de rodear e com um propósito. A expressão não é uma expressão evasiva, mas de um propósito específico. E o que é esse propósito? O que é esse propósito? É de tornar aparente. Satanás tem um trabalho a fazer. E ele tem dito isto, mesmo que ele esteja relutante a divulgar as suas descobertas. A sua tarefa torna-se clara com uma seguinte pergunta de Deus, né? A sua tarefa torna-se clara com uma seguinte pergunta de Deus. Deus vai perguntar para Jó, você viu o meu servo Jó? Ou, o que você colocou o seu coração sobre o meu servo Jó? Tu pôs o seu coração sobre o meu servo Jó? Pois você viu que não há ninguém na terra semelhante a ele. Homem irrepreensível, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Jó 1, verso 8. A expressão, viste o meu servo Jó, transmite a honra e a dignidade de Jó. Pois ele é um parceiro da aliança de Deus. Ele está na aliança de Deus, em títulos usados por Moisés, esse nome aliança, 40 vezes no Antigo Testamento. Tá? Jó é leal ao Senhor e o Senhor será leal a ele. Ele é um verdadeiro crente, ele tem verdadeira integridade e consistência. É impossível encontrar um homem no mundo inteiro crente como Jó. Abre um parênteses aqui. Essa palavra de Deus acabará por ser devastadora pela experiência que Jó irá passar em breve. Fecha parênteses. Lembra lá no início que eu falei que dá para fazer talvez uma interligação entre Jó e Jesus? Você lembra?
Quando Paulo disse, mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação, ser igual a Deus, Filipenses capítulo 2, versículo 6, mas antes humilhou-se a si mesmo, tomando as formas de servos, fazendo-se semelhante aos homens, sendo obediente até a morte de cruz. Jesus. Jó, Deus está falando, não tem ninguém na terra igual a ele, sincero, reto, temente a Deus, se desvia do mal, tudo que ele faz para o propósito de me agradar, tudo, e essa colocação de Deus sobre a vida de Jó para Satanás, deixa Satanás ir. Aí sim Satanás vai ficar irado. E essa colocação vai fazer com que a vida de Jó vai ter um novo rumo daqui para frente. Satanás vai fazer uma colocação a respeito dessa visão de Deus com Jó. Não tem ninguém na terra igual Jó, lembra o que eu estou falando aqui? Existiu alguém na terra aqui igual Jesus? Me mostra na Bíblia um homem, antes de Cristo, que sofreu igual Jó. Mostra. Que passou. Porque você conhece a história de Jó por estar cantando aí, né? Jó, como pode ainda adorar? A respeito desses louvores que você ouve, você não faz ideia do que nós vamos estudar aqui. Você não faz ideia do que esse homem passou, do que a vida dele se tornou depois do testemunho que Deus deu para Satanás a respeito de Jó, seu amigo. Como Abraão era amigo de Deus, Jó também é amigo íntimo de Deus. Em breve, por causa dessa colocação, nós vamos ver o que vai acontecer com Jó. Vamos dar continuidade aqui, antes que o tempo estoure. Quero voltar aqui para vocês e informar-vos aqui que logo após Deus dizer para Satanás, observaste o meu servo Jó, que não tem ninguém na terra semelhante a ele. No capítulo de número 1, versículo de número 9. Essa colocação que Deus vai fazer, né, a respeito de Jó, diante de Satanás, vai trazer vamos dizer assim, um colapso, né, futuro para Jó, porque Deus está dizendo para Satanás que não tem ninguém na terra igual a ele. Então a raiva, eu acredito que aí sim entra uma ira no diabo, e o diabo vai responder para Deus, espera aí, mas porventura teme Jó Deus sem razão nenhuma? Teme Jó Deus debalde, né, ou sem razão? Será que realmente ele não tem nenhuma razão para te servir, para te temer? Né? Então, quando Satanás vai responder isso para Deus, ele está fazendo uma colocação aqui que praticamente tem algum motivo do porquê Jó ser esse camarada aí cheio de vida, cheio de fé, cheio de Deus, né? Então, quando Deus fala que não tem ninguém, ele vai retrucar contra Deus e vai dizer assim, não, mas espera aí, tem algum porém dele estar te servindo, não pode ser à toa. Não tem como servi-lo à toa. Então, essa colocação de Deus a respeito, né, esse testemunho, vamos dizer assim, essa defesa de Deus a respeito do seu servo para o diabo, vai trazer futuramente vamos dizer assim, um colapso muito forte na vida de Jó. Ok? Aqui percebe que essa não é a primeira vez quando ele fala assim, será que, porventura, você não tem, ele não está te servindo por alguma razão? Então, quando ele fala isso, nós percebemos que não é a primeira vez que Satanás vem observando a Jó. Então, aparentemente, dá para entender aqui que faz tempo que Satanás vem observando, vem olhando, vem seguindo Jó. Porque senão ele não falaria para Deus. Deve ter alguma coisa aí por trás dessa santidade de Jó aí contigo, né? Então, não é a primeira vez que ele vem observando a Jó. Satanás está admitindo que Jó teme a Deus, mas só que ele coloca uma questão e diz, por que Jó teme a Deus? É porque Deus, é porque Deus é bom, é porque Deus é lindo? Será que é por isso ou tem uma outra razão? Ele teme a você porque tu és Deus, tu és bom, tu és lindo? Ou será que não existe uma outra razão aí para ele estar te temendo? Será que ele te serve a Deus porque... Ou, melhor dizendo, será que Satanás está querendo dizer assim, será que ele serve a Deus por consciência mesmo, né? Por sua consciência de sua grandeza, porque Deus é grande? Será que ele serve porque Deus é um Deus grande? Né? Ou beleza e honra? Ou é pura conveniência? Será que não é uma pura conveniência dele estar servindo você? Satanás sugere que é pura conveniência. Então Satanás diz, olha o que Satanás vai dizer. Ele te serve porque tu tens o protegido de todos os lados. Tem multiplicado os seus bens, tá? E é um homem sincero. E ele
Não tem uma cerca que o restringe, mas uma cerca que o protege. Jó 1, verso 10. Está servindo a você porque tu tem cercado eles de bens por todos os lados. Será que não aconteceria, no caso, se nós fôssemos colocar nos nossos dias de hoje, né? Existem pessoas, eu vou falar assim diretamente para que você entenda que é uma realidade. Tem pessoas que às vezes falam, se Deus me der tal coisa, eu vou servi-lo. Se Deus me der isso, eu vou ser fiel. Se Deus me der um emprego, eu vou ser fiel nos dízimos, nas ofertas, não vou perder um culto mais. Mas aí o que acontece? Muitas das vezes, tem pessoas que não têm lá grandes coisas, né? E até é fiel, até serve, até segue, até vai nos cultos, nas orações, e de repente quando começa a conquistar alguma coisa, que em vista de Jó é óbvio que é o mínimo dos mínimos, mas quando consegue conquistar e acha que já começa a ter alguma coisa, a sua ação começa a mudar diante de Deus. Hoje eu não vou mais para o culto porque eu estou cansado, hoje eu não vou porque eu trabalhei demais, hoje eu não vou porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Aí as coisas que ele mesmo estava pedindo para que Deus o desse, e agora Deus, vamos dizer que deu para ele o que ele precisava, que ele dizia que quando recebesse de Deus as bênçãos ia ser fiel, agora essas coisas que ele acabou recebendo está fazendo com que ele próprio agora está colocando como um obstáculo na vida dele. Então Satanás está falando assim para Deus, olha, você está dizendo que Jó é tudo isso, mas é porque tu tem cercado eles de bens. Tudo que ele pede você dá, tudo que ele... Quando ele fala alguma coisa você toma, tá aqui. Ele fala, preciso disso, tá aqui. É um homem que não tem falta de nada, sua saúde é de ferro, sua família é abençoada, né? Seus trabalhadores, né? Suas fazendas. Então, desse jeito aí, eu posso acreditar que fica fácil te servir, te amar. Mas eu vou fazer uma proposta para você. Toca em tudo que ele tem e verás se ele não blasfema de ti na tua face. Satanás está praticamente sugerindo uma aposta com Deus, né? Não vou dizer que é uma aposta, mas ele está falando, toca. Quero ver se você tocar nele, ele não vai te blasfemar. Tira tudo que ele tem, toca em tudo. Não tem mais nada para ele. E você vai ver se ele não blasfema. Eu tenho certeza que ele vai blasfemar. Satanás ele afirmou diante de Deus que se Deus tirasse tudo que Jó tinha, Jó iria blasfemar na face de Deus. É aí que está a questão. A questão que eu quero chegar até aqui com esse pedaço de interpretação do meu ponto de vista, né, é que percebe-se que ele não conhece, Satanás não conhece os nossos limites. Se você não sabia, fique sabendo. Satanás não conhece os nossos limites. Mas Deus conhece. Se ele conhecesse o limite humano, ele não ia fazer essa proposta para Deus. É óbvio que não. Ele achou o seguinte, bom, esse cara aí vai cair. Esse camarada aí não vai suportar. Deus vai ter que fazer alguma coisa e eu vou bater palma. Satanás ele olha para você e menospreza você pelo que você é. Mas existe um porém. Nós temos um Deus que confia. Nós temos um Deus que sempre vai estar diante da presença de todo mal para dizer, não, aquele lá eu boto fé, eu confio nele. Então Satanás ele olhou para Jó e disse assim, eu vou fazer uma proposta, esse cara aí vai cair. Ele observou Jó, não foi de um dia, 2 dias não, vinha observando Jó várias vezes. Então se ele conhecesse o nosso limite humano, com certeza ele não iria fazer essa proposta para Deus. Ele só fez essa proposta porque ele achou que Jó realmente não suportaria. Ok? Então, fique essa lição aí de casa para você meditar, tá bom? A lógica de Satanás é impecável. Pois como saber se Jó realmente ama Deus? Porque ele é Deus ou porque Deus o prospera? Como saber se você é fiel a Deus porque você realmente ama a Deus ou porque você tem tudo em mão? Você pede uma coisa, está aqui, você tem, está ali. Você não tem falta de nada, você tem emprego bom, você tem trabalho bom, você tem uma esposa boa, você tem uma casa bonita, você tem um filho abençoado. Né? Seus bens não são grandes coisas, mas também uns bens que não tem falta de nada. Então, Satanás está fazendo uma observação aí lógica diante de uma situação até certa. Como saber se eu serei fiel, se eu sou fiel a Deus
se até agora não aconteceu nada de ruim comigo? Então ele vai falar para Deus. Toca em tudo que ele tem. Disse Deus a Satanás: eis que tudo quanto tens está na tua mão. Somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. João 1, verso 12. Então, na verdade, era Satanás que queria que Deus colocasse a mão, né? Satanás falou: estende a tua mão sobre ele, contra ele. E você vai ver se ele não blasfema. Essa era a vontade de Satanás. Então Deus falou assim: vamos fazer o seguinte, eu não vou nem mexer com isso não, vou deixar você fazer o que você quer. Você está entendendo? O que está acontecendo muitas vezes com a gente, com você, com o mundo, é porque está tudo no controle de Deus. Deus é que controla tudo. Um certo pastor, eu ouvi um certo pastor dizer que o surto que está acontecendo aí do coronavírus, que Deus não tem nada a ver com o coronavírus, que isso é uma obra maligna. Eu fiquei chateado por ouvir isso, até porque eu acredito que a gente não tem que dar uma colocação sem nós termos uma certeza. Quando eu estou estudando o livro de Jó aqui, agora, eu percebo que tudo está no controle de Deus. Satanás vai só até onde Deus quer. A doença vai só até onde Deus quer. A pandemia também vai só até onde Deus quer. Então é Deus quem está no controle. E dizer que o coronavírus não tem nada a ver com Deus, é a mesma coisa dizer que Cristo não tem nada a ver, que Deus não tem nada a ver com a cruz de Cristo. É a mesma coisa de dizer que o sofrimento de Cristo, Deus não tem nada a ver com isso. Todo sofrimento gera, tá, futuramente benefícios para aqueles que amam a Deus, porque a Bíblia fala que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu acho que esse pastor que falou que Deus não tem nada a ver com coronavírus, devia, pelo meu ponto de vista, não vou falar quem é, porque não vem ao caso, também não interessa, tá? Mas eu acredito que devia pegar uma outra profissão para seguir, se é que para mim uma pessoa dessa não tem um ministério como ministério dado a Deus, tem como uma profissão, que quer fazer as coisas que o povo agrade. Ele vai agradar o povo com essas palavras que ele disse. Mas será que ele está agradando a Deus com que ele está fazendo essa colocação? Falar que Deus não tem nada a ver com corona é a mesma coisa de dizer assim que Deus não tem nada a ver com a cruz. Então nós temos que tomar cuidado com o que nós falamos. Tudo está no controle, é Deus quem controla tudo. Eu falei várias vezes que nos vídeos atrás eu disse que eu não sei se é por Deus, ou se é o inimigo, ou se é um fator da natureza, esse vírus que está acontecendo. Então eu não disse que era e nem que não era, e também não disse que tem alguma coisa a ver. Eu falei que eu não sei. Em vários vídeos eu disse que eu não sei realmente se Deus tem alguma coisa a ver ou se é o diabo que está mandando. Eu não disse, eu tenho vídeo, se vocês quiserem ir lá no meu Face, lá na página do Facebook e ver, vocês vão ver que eu tenho falado isso. Mas estudando aqui agora o livro de Jó, a gente tem que retratar as coisas muitas das vezes para entender que às vezes nós falamos alguma coisa, mas temos que retratar para corrigir no certo pela palavra. Que eu entendo agora aqui que da mesma maneira que Deus deu ordem a Satanás para ir tocar em Jó, Deus pode dar ordem para qualquer coisa, para tocar no que for necessário aqui na face da terra, seja em quem for, tanto em cristão como não cristão. Tá? Então se Deus realmente deu essa ordem para o diabo, vai e toca no que ele tem, está nas tuas mãos, Satanás veio como uma fúria terrível, como um tsunami para destruir Jó, e nós vamos ver no próximo vídeo a história que vai acontecer. Então olha para você ver, é Deus quem dá a ordem para que até o mal possa agir. Então dizer que o coronavírus não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com isso, é tirar, realmente, a soberania de um Deus que controla o universo total, que governa o mundo, que governa o planeta, é tirar a soberania desse Deus que nos criou a sua imagem e semelhança. Então eu digo para você que, com certeza, tudo está no controle das mãos de Deus. Satanás vai só até onde Deus quer, porque Deus falou, só não toca na vida, então toca em tudo, menos na vida. Então ele comanda, é ele quem dá ordem, é ele quem mata, quem faz viver, quem fere e faz sarar. É Deus quem faz tudo isso. Então, se você tem pensado, não sei se tem dito também umas palavras dessas, eu te aconselho a não dizer mais e a estudar mais a palavra de Deus. Tudo está no controle das mãos de Deus.
Futuramente, nos próximos vídeos, vamos estar falando mais sobre esse assunto. Tá? Porque não trabalho com teoria ou com achismo, eu trabalho com a palavra. Tá aqui, ó. Vá, tudo quanto tem está nas tuas mãos, Deus falou. Você vai só até aqui. Daqui para cá você não vai passar. Assim é o vírus Covid-19 ou Corona, sei lá, que eu não gosto muito de tocar nesse assunto, mas de acordo com a história eu tenho que tocar um pouco. Para entender que as coisas estão no controle do nosso Supremo Deus Todo-Poderoso. Talvez Satanás queria ir mais longe, Deus falou, não, aí não. Talvez o vírus quer atingir mais coisas, mas Deus falou, aqui você não vai, você vai só até aqui. Você só tem ordem para vir até aqui, daqui você não passa. É mais ou menos por aí. Nos próximos vídeos você vai entender mais ainda sobre esse assunto. Vamos lá. Então Satanás sai da presença. Então Satanás vai começar o seu ataque, depois que sai da presença de Deus para a terra. É a segunda cena que nós vamos estudar no próximo vídeo. Então Satanás vai começar o seu ataque. Mas vale lembrar que ele só vai até onde Deus o permite. Nem mais nem menos. Abre parênteses. O que está em jogo aqui é a glória de Deus e não a prova que ele quer que Deus prove o seu servo. Ele quer desmascarar a Deus e provar que Jó o serve porque, olha só, porque Deus o abençoa em tudo quanto ele tem. Fecha parênteses. E logo após essa cena, Satanás sai da presença de Deus ou do Senhor para cumprir sua terrível, mas estranhamente necessária missão. Jó 1, verso 12. Então você está entendendo? Ele teve todo esse assunto, essa conversa, chegou lá diante da presença de Deus, o que ele fez? Toca em Jó. Deus falou, não, toca você. Ah, então beleza, mas peraí, vamos conversar. Você só vai até aqui. Então eu acredito que Deus é Deus. Deus é Deus da luz, Deus é Deus das trevas. Para quem não sabe, estudando aqui essa palavra, nós vamos entender que o nosso inimigo, as nossas enfermidades, todo o nosso mal que acontece sobre nós, só vem até onde Deus permita que venha. Na próxima cena, não perca, vai ser aqui na terra. Satanás saiu da presença de Deus já, ele está vindo para a terra, para poder então fazer a sua terrível, mas necessária missão. Precisamos ver que isso vai ser necessário, porque o que está em jogo aí é a glória de Deus. Se você está passando por prova, meu querido, você tem que entender, precisa entender que essa prova que você está passando é para maior bênção futura para a glória de Deus na sua vida. Tá? Nada acontece sem a permissão de Deus. Quero orar por você. Pai, muito obrigado por esse momento abençoado. Que na próxima aula, que no próximo estudo, no próximo vídeo, na cena que vamos falar na terra, Pai, possamos ter mais esclarecimentos sobre o assunto desse personagem, que o Senhor use o Teu Espírito Santo para clarear as nossas mentes e tirar dúvidas de nossos corações. Muito obrigado pela presença dos Teus filhos que está conosco. Eu agradeço desde agora e para sempre. Amém. E glória a Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.